Olá, pessoal, esse é mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Essa semana foi semana de reunião do COSAG, o COSAG que é nosso glorioso conselho do agronegócio lá da Fiesp, do qual eu faço parte com muita honra. E o papo no COSAG dessa semana, entre outros assuntos de extrema relevância, a gente teve a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a cadeia produtiva do mel. E uma das pessoas que estiveram lá e falaram no evento, prateleiraça de cima, é o meu xará, o Carlos Pamplona Reder. O Carlos Pamplona Reder é o seguinte, ele é jovem, como vocês estão vendo aí, mas tem a veia de empreendedor, tá no sangue dele. E ele é sócio de uma empresa chamada Novo Mel, que ele vai contar um pouquinho da história aqui para nós. Também é sócio da Agrobipolinização, é presidente da Câmara Setorial do assunto aqui no estado de São Paulo e também é diretor da ABMEL. Ufa, barbaridade! Sem contar que ele já foi presidente da ABMEL. Então é o seguinte, pensa num caboclo que entende do assunto, é ele. Obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu, xará? Muito obrigado, estou à disposição. Escuta, me fala um pouquinho aí do setor, conta essa história, me conta, vamos fazer uma conversa do começo. Como é que você chegou nesse setor aí? Você está me contando a sua família, a sua mãe, me conta essa história. Então, quando eu tinha 7 anos, eu ganhei o primeiro macacão de apicultura. E naquela época o pessoal falava, né? Olha, as abelhas brabas, africanas. Então a gente começou assim, né? O Brasil estava tentando, engatinhando no manejo da abelha africanizada em 1980, e a minha mãe resolveu que não ia dar mais açúcar para os filhos e também viu que o mercado de mel era muito difícil de saber o que era falsificado, o que era mel de verdade, então resolveu produzir o mel e a gente começou a ter abelha e começou a trabalhar nisso. Só que, por outro lado, ela é física nuclear, né? E como física nuclear, ela era assessora do Paulo Nogueira Neto, que foi, na época era secretário, mas tinha status de ministro, e foi pedido a ela que fizesse o estudo do entorno nuclear de Angra dos Reis. E ela disse, que coisa melhor usar as abelhas como bioindicador do que qualquer outro tipo de trabalho, né? Ela começou a fazer mestrado e doutorado na USP e entramos também nesse lado da academia, né? Então, daí veio o histórico. Chegou lá em 94, a gente foi convidado a exportar para o Japão, abrimos a empresa e começamos a trabalhar no lado comercial. Foi assim que nasceu a Novo Mel. Né? Que espetáculo! E da Novo Mel, imagino você teve que ir buscar informação e acabou caindo aí nessa vida associativista, né? Exatamente. Bom, eu trabalhei nas empresas de mercado até 2004, e aí em 2004 eu vim trabalhar na empresa familiar para trabalhar com exportação. E nada melhor do que se unir ao mercado e trabalhar na associação de exportadores de mel, né? A ABMEL. Então aí eu conheci a ABMEL. Como eu trabalhava muito com estratégia na iniciativa privada, então eu fiz um planejamento estratégico e verifiquei alguns pilares, né? Primeiro pilar ali é o produtor, apicultor do Brasil, ele é pouco tecnificado, com isso a gente tem um grande problema, porque a produtividade é muito baixa, mas por outro lado, com pouco esforço a gente consegue melhorar a produtividade e dobrar a produção brasileira. Mas também a gente pode usar a integração com a cana, que tem aí seus 2 milhões de hectares de reserva legal para pôr abelha, ou com o eucalipto, que tem 10 milhões de hectares que a gente pode pôr abelha lá dentro, ou com o café, a laranja e a soja, que aí a gente nem precisa falar que tem 37 milhões de hectares, e que aí vem a grande coroação da apicultura, que é a polinização. A gente fez um estudo econômico lá na secretaria, eu fiz com o apoio do pessoal lá da economia, e a gente descobriu que no Brasil tem um potencial de 60
bilhões de reais por ano o setor da polinização. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a carne tem uns 70 bilhões e, em segundo lugar, viria já a polinização. É um mercado inexplorado ainda hoje, né? É que em 10 anos dá para dizer o seguinte, que se usar a polinização como deveria ser feita, em 10 anos a gente tem uma reforma da Previdência aí que está jogada, vamos dizer assim. Que está esquecida. Hoje, os agrônomos eles não lembram da época que estudaram ou não tiveram essa cadeira de polinização. Ou mesmo, eles acham que a soja é autógama, que o café se autopoliniza, que a laranja não precisa, mas quem está jogando um aumento aí de produtividade na soja de 20%, né, porque tem um aumento de 20%, eu fiz uma tese sobre isso, e todos os estudos indicam entre 10% e 40%, dependendo da variedade, em soja. Então, se ele não está precisando de uma produtividade a mais de 10% a 40%, não tem problema, não precisa fazer produtividade a mais com polinização, não. Laranja, os estudos dizem que é 30%, né? 30% com o aumento do BRICS. Agora, em café, a Agrobi, que é uma das minhas empresas, a gente tem tido resultados fantásticos. Ano passado, na colheita, a gente teve aí um incremento de 4 sacas por hectare na pior produtividade e 16 sacas por hectare na melhor produtividade. Então, se o cafeicultor não estiver precisando de aumento de produtividade, nem de qualidade, nem de renda, ele não faz polinização, certo? Agora, se ele estiver querendo, começa devagar, faz com 10 hectares, testa, e aí vai incrementando. Mas é certeza que dá aumento de produtividade. Ô, Cássio, fala uma coisa para mim. Me parece uma coisa bastante óbvia que a polinização aumenta a produtividade e, como você está falando, se ela é tão boa assim, o que está faltando? Me parece que o setor de polinização, então, está faltando comunicação. O que falta entre os elos da cadeia aí para que a gente possa ter esse aumento? Então, o fazendeiro e o agrônomo hoje eles acreditam que não precisa da polinização. Então, a gente precisa explicar para eles cada cultura que tem benefício da polinização. Porque, assim, hoje, o melão e a maçã e a pera, eles necessitam obrigatoriamente da polinização. Então, já ocorre a polinização comercial no Brasil desses itens. Só para você ver a importância. Hoje, nos Estados Unidos, a polinização ela usa 90% das colmeias dos Estados Unidos inteira para ir para Califórnia fazer a polinização da amêndoa. Por quê? Sem polinização não existe amêndoa. E lá se produz 90% da amêndoa do mundo. Só para você ver como é importante a polinização lá, em 2004 se cobrava $40 para um aluguel de uma colmeia por 30 dias para polinizar a amêndoa. Hoje está $200. Barbaridade. E assim, esse é um mercado que vai crescer com certeza no Brasil, né? E deixa eu te falar, existe o mercado, eu imagino que seja bastante competitivo e deve ter falta de atores nesse mercado de polinização, por exemplo. Quantas empresas de polinização nós temos no Brasil hoje? Olha, fora o pessoal que faz melão e maçã, praticamente tem 2 empresas só, que ainda estão em pequena escala, mas por isso que a gente está fazendo um plano na secretaria para criar 1 milhão de colmeias no estado de São Paulo e poder polinizar 100% do café, 40% da laranja do estado de São Paulo, sendo que seja 80% da laranja de suco e 23% da soja do estado de São Paulo. Mas isso, se você pensar que a gente precisa de 3 colmeias por hectare na soja, e a gente tem 37 milhões de colmeias, a gente realmente vai precisar fazer um trabalho equilibrado entre manter as colmeias ferais, ter apiários de cada fazendeiro de soja nas suas terras na reserva legal, e ao mesmo tempo complementar o déficit de polinização com as abelhas alugadas para a soja, né? Porque a produção é muito extensa.
Agora, se você pensar em Minas Gerais, o café já são 2 milhões de hectares. 2 milhões de hectares vezes 5 colmeias por hectare, 10 colmeias por hectare, precisa de 10 milhões de colmeias só para o café em Minas Gerais. Então, assim, a gente tem 2 milhões de colmeias no Brasil, mais ou menos. Precisamos incrementar aí a quantidade de colmeias, de apicultores, e essa é a parte boa. O agronegócio, todo mundo diz que é só os grandes que têm possibilidade. Nesse caso, os pequenos agricultores, que são os apicultores, eles vão ter um benefício muito grande. E assim, o investimento, essa que é a parte boa da polinização. Ele não é um custo de sustentabilidade, ele é um investimento, porque o agricultor ele vai ter um retorno. E isso pode se transformar numa coisa muito importante para o Brasil nos próximos anos, porque o mercado de café, de soja, de suco de laranja, eles vão ser cada vez mais restritivos por causa da sustentabilidade. E sustentabilidade hoje para o produtor é gasto. E se a gente transformar isso em investimento, todo mundo ganha. Eu acho que é uma saída honrosa para o Brasil, para a gente poder aumentar o nosso mercado externo. Deixa eu falar, ô Carlos, para a gente concluir nossa prosa aqui, eu queria saber o seguinte: me parece que é um bom negócio. Eu tenho um sítio aqui no interior de São Paulo. Quero saber o seguinte: se eu quiser me tornar um criador de abelhas, um apicultor, eu queria saber o seguinte: a barreira de entrada é grande, precisa de um investimento alto, como é que funciona? Eu procuro quem? Como é que eu faço? Meu amigo, a apicultura é uma das coisas mais rentáveis que tem no Brasil. O PEC é em menos de um ano para produção de mel, sem pensar em produção de polinização, né? Utilização e polinização. Então, assim, o que realmente a gente precisa pensar mais para frente é aumentar as associações e cooperativas, multiplicar por 10 a quantidade de colmeias de cada apicultor, profissionalizar eles e fazer a integração com a agricultura, tá? O que eu diria para você, se você quer se transformar em um agricultor / apicultor, pegue a associação, a cooperativa de apicultores mais próxima da sua região, se associe, mas duas coisas. São de mel, quem tiver 40 quilos por colmeia ano ou menos, não está fazendo o trabalho correto, tá? Tem que estar tendo produtividade de 40 quilos ou mais por ano de mel, porque senão você não está fazendo o manejo correto. E está fazendo 3 coisas. O apicultor, hoje em dia, ele se fizer 3 coisas, ele já tem essa produtividade. Alimentação na época de fome, hoje aqui em julho, quando não tem flores, você tem que dar uma suplementação. Trocar cera e fazer a seleção da melhor genética, tá? Então, não é igual vaca. Tem a vaca que dá 3 quilos, tem a vaca que dá 30. A que dá 3 quilos, você não vai manter ela. Você vai mandar embora. Você só vai procriar aquelas que têm 30 quilos. E é isso que hoje não é realizado. Por isso que eu digo, não precisa de tecnologia. Investimento em uma colmeia de 200 a 300 reais. Tá? Então, assim, investimento é baixíssimo. Vou te dizer que cada fazendeiro poderia ter seu apiário, investimento baixíssimo, e ele tem mão de obra suficiente para cuidar o ano inteiro desse apiário. Então, é uma coisa factível que cada fazendeiro tenha seu apiário, que cuide das suas abelhas e que incremente a sua produção agrícola através da polinização. Maravilha, show de bola, hein, Carlos? Eu gostei dessa prosa aqui. Vamos divulgar. Eu vou pedir para você depois se você deve ter aí imagens de abelhas, vídeos para você mandar para a gente. Quero fazer um programa especialíssimo aí sobre esse maravilhoso mundo das abelhas e tão necessários aí para a produtividade da nossa agricultura brasileira. Ô, Carlos, super obrigado, parabéns pelo seu trabalho aí, viu? Muito obrigado e conte com a gente. É isso aí, gente. O Fala Carlão falou sobre abelhas. A gente está falando sobre esse maravilhoso mundo da apicultura e que tanto tem a contribuir com o agronegócio, com a agricultura brasileira. Um forte abraço a todos vocês e eu te vejo no próximo vídeo.